É porque tem a ver com isto, a forma como eu construo aquilo que é, da mesma maneira, a forma como eu construo que a mulher, quando se veste de determinada maneira, ela não tem essa liberdade para fazer isso, porque se ela se vestir assim, ela está a dar uma mensagem ao rapaz de que pode haver uma prática sexual, por exemplo. E não é assim necessariamente, certo? Aquela questão de, ai, a rapariga, não é? Portanto, isto tem a ver com a forma como eu cresci, como me foi transmitida informação relativamente àquilo que é o comportamento da menina e do menino, relativamente àquilo que é o papel da menina e o papel do menino. Isto é a construção de papéis de género. O papel da mulher qual é? Em casa. O que é que eu passo em termos de socialização, digamos assim? O papel da mulher em casa qual é que é? Quando chega à casa, a mulher é suposto fazer o quê? Isto vem desde ter idade. A mulher é suposto tomar conta dos filhos se tiver filhos, fazer o jantar se for o caso, passar a ferro, lavar a roupa, sei lá, outro tipo de tarefas que sejam associadas. E o homem, quando chega à casa, é suposto fazer o quê? Ler o jornal, ver televisão, ver o jogo de futebol, comer, sentar-se para jantar, perguntar se o jantar já está pronto, não é? Portanto, nós estamos a caricaturar uma situação que vem desde muito cedo. Consigo fazer entender? Sim. Está bastante claro. Está bastante claro como é que é construído. Aqui quando eu falava há pouco no papel da mulher, nós temos que refletir também, para o meu contexto, mas também para os vossos contextos, qual é que é o papel da mulher na transmissão destes papéis de género. Estão a perceber? Ou seja, em casa, se eu tenho um filho e uma filha, e eu educo de maneira diferente um filho e uma filha, porque têm sexos diferentes, mas porque eu lhes estou a atribuir tarefas diferentes relativamente ao género, percebem? Eu estou a contribuir para que estes papéis e estas normas de género se mantenham. Portanto, há aqui também um papel da própria mulher, percebem? Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, eu, enquanto educadora destas crianças, também tenho um papel. Claro que eu sei que não sou só eu na família. Na escola também é transmitida uma mensagem. Na escola, quando estão a ser educados as meninas e os meninos, se lhes são atribuídas tarefas diferentes, a mensagem que passa os meninos vão fazer umas atividades e as meninas vão fazer outras. É suposto as meninas serem cabeleireiras e os meninos serem, não sei o quê. Podem dizer na vossa experiência dos vossos países. Isso acontece? Acontece sempre, Marisa. Diga lá então um exemplo. As meninas é também para serem cabeleireiras e os rapazes é para serem o quê? Futebolistas, para aí? Isso é sempre. Repare bem que mesmo. Vou dar um exemplo de há pouco tempo, né? Por exemplo, mesmo na universidade, nota-se muito essa divisão, ou seja, meninas vêm para psicologia, sociologia, ou seja, ciências sociais. São os cursos das meninas, não é? Para engenharia, coisas desse gênero. Que é como se. E quando um homem diz que vai fazer psicologia ou sociologia, é aqueles. Ou educador de infância, não é? Não sei se há educador. Vocês também têm educadores de infância, os das creches. Um rapaz que vai fazer. Como é que se chama? Não sei se é o mesmo nome. Educador de infância? Não. Aqueles os que trabalham nas creches. Se o rapaz diz que vai ser educador. Ou cozinheiro. Ou o cozinheiro, apesar de tudo, tem ali um estatuto. Aos chefes. Hoje em dia já é bastante aceitável. Mas estão a ver. Um tempo atrás, nem tanto. Ou trabalhar no salão de beleza, coisas desse gênero, isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo social. É um absurdo de género. Sim, de género, ou seja, essas coisas ainda não são bem vistas.
Então, nota-se essa divisão muito claramente em quase tudo que nós fazemos. Ela ainda acontece, não é? O quê? Ela ainda acontece, essa divisão e essa separação. Mas essa divisão... Sim. Mas aqui a questão que eu queria que ficasse clara para vocês é a forma como eu transmito estes papéis associados a raparigas e rapazes vai ter implicações na divisão do trabalho, nos papéis e normas de género, em termos de sexualidade. Digam lá aí dessa lista quais é que estarão relacionadas com a sexualidade e o comportamento sexual. Qual será destas afirmações? Qual será que está relacionada com sexualidade e comportamento sexual em termos de género? Dessas 10 afirmações, voltamos àquelas afirmaçõezinhas, àquela lista de 10, estão na lista das 10 afirmações, esta listinha que eu passei, das 10 afirmações, sim, qual delas é que estará relacionada com sexualidade e comportamento sexual? A 5, não é? 5. A 5, não é? Toda a gente está de acordo com a 5? Sim. O sexo não é tão importante para as mulheres como é para os homens, não é? Toda a gente está de acordo com a 5? Eu acho que a mulher... É tanto para a mulher como para o homem. Eu acho que o problema é que a vigilância social que recai sobre a mulher é que faz com que, ou seja, ela fique um pouco mais reprimida do que o homem. Retraída com relação ao homem, não tenho muita certeza com relação a isso. Portanto, isso não é uma diferença biológica, é uma diferença mesmo do que é construído à volta do papel da mulher, certo? Deve ser. Parece-me que é. Está toda a gente de acordo? Não, eu estou a dizer o seguinte, no caso do que você... Quem está? Não sabia. Ele diz que, ao nível do governo, existe várias áreas de porque biologicamente isto não há diferença, certo? Eu não... Guiné, nós conseguimos ouvir muito bem a Guiné. Acho que 5 é gênero, na certa, né? É coisa que foi construída em torno disso. Certamente. Tudo é possível. Certamente. E para a mulher não, acho que isso é gênero. É, exatamente, não há dúvida nenhuma, não é? E agora, as afirmações que contêm elementos de sexo e género serão a número 9 e a número 10, estão de acordo? Ah, já chegou o Orlando! Viva! Olá, Orlando! Sim, bom dia. Bom dia! Chegou ainda há tempo de um bocadinho. Afirmações de sexo e género. Sim, eu estive a trabalhar nas religiões. Com certeza. Bem-vindo. Bem-vindo ao teste de videoconferência. Afirmações de sexo e género. A 9 e a 10, estão de acordo? Anastácia, há bocadinho estava a falar do 10, não era? Não, também eu acho. Eu não partilho muito isso. Não partilha dessa opinião. Acha que é o quê? Acha que é só sexo? Não partilho isso. Acha que é só uma diferença? Não, os homens são naturalmente predispostos para ter comportamentos violentos. Não sei, eu não partilho muito isso. Eu acho que é uma predisposição, construção, educação. Eu não sei, mas é complicado. Sim, os comportamentos portanto, violentos, tem a ver... A mulher também pode ter comportamento violento, só que o meio não permite. Não, mas mesmo o meio em que a pessoa se desenvolve, o país, o meio, as circunstâncias, formam o homem violento ou não violento. O meio familiar, o meio social. Da mesma forma como faz isso ao homem, como para a mulher.
Exatamente. Portanto, tem a ver com uma construção. Mais peixe a 10. Portanto, vocês... Sim, eu acho que tem mais a ver. Tem mais a ver com o quê? Com a pergunta. Sabe, ou seja, a vulnerabilidade... Aqui a questão é, as questões 9, os homens são naturalmente predispostos para ter comportamentos violentos, é a 9, a afirmação 9. A afirmação 10 é, as mulheres são mais vulneráveis para as DSTs do que os homens. Estas afirmações, que deixamos para o final, elas têm componentes de diferença biológica, mas têm componentes também de diferença construída, de construção social, de construção cultural. Estão de acordo? Exatamente. Então, a questão é exatamente essa, contém elementos de diferença biológica e de diferença de género. A 9, porque o comportamento agressivo masculino, ele tem alguma questão em termos de biologia, não é? Em termos hormonais, em termos de... Mas há também a questão da socialização, certo? E a forma como o rapaz cresce com a ideia de que um homem tem que ser valente, não é? Um homem tem que se impor, um homem tem... Agora, não pode ser só... Isso, exatamente, o problema é mesmo isso descambar para o machismo, não é? Porque o homem tem, em termos hormonais e em termos biológicos, ele é mais forte, ele tem ali eventualmente uma agressividade, mas depois, como nós somos seres humanos e não somos seres não humanos, nós temos que o controlar. O homem não é mais forte que a mulher? Não sei. O homem não é mais... Quem é que está... Eu não sei quem é que está a falar agora, mas... É Maputo. Vocês dois aí que é mais forte. O homem não é mais forte. Não consigo ouvir-vos. Quem é que está a tentar falar? É Maputo? É Maputo? Quem é que estava a tentar falar? De não concordar que os homens são mais fortes ou são mais predispostos para a violência ou há uma diferença biológica que os predispõe para a violência. Quem é que estava a tentar falar? Era Maputo? Bom, nós pensamos que não é verdade. Tendo educação, as pessoas estão educadas num ambiente de muita violência. É possível que seja essa pessoa que educada num ambiente que não muda. É só para dizer. Não trata de que as pessoas estão mais predispostas para ser violentas e tudo Guiné, estão-me a ouvir? Guiné e São Tomé, provavelmente Maputo também, mas nós não conseguimos... Nós estamos a ouvir aqui. Nós está. Portanto, Estamos a ouvir. Vamos tentar terminar a discussão então relativamente ao ponto 9 e ponto 10. Está toda a gente de acordo? Querem dizer mais alguma coisa? Não, está claro, eu acho. Está clara a diferença. Bom, então vamos tentar... Por fim, professora, Diga. por fim, quer dizer, estamos aqui na discussão, mas por fim fiquei sem saber, sem entender, afinal, qual é a inclinação. Porque nós sabemos que existe a constituição física, né, do homem que permite, se calhar, mais... como é que se diz? Agressividade. Forças, né, digamos. Sim. Sim, atividade tem mais facilidade para certos movimentos ou certas coisas que a mulher que não é muito, não deve ser feito, ou seja, a mulher não deve fazer. Mas só que nós sabemos também que o contexto muitas vezes marca a diferença, toda a diferença. É exatamente isso. O exemplo que nós estávamos aqui a ver, que se vamos para o campo, podemos ver senhoras a carregar lenhas, não sei como é que se diz isso. Sim, a lenha, sim. Lenhas, né? Mas que um senhor aqui no centro da cidade, se calhar não seria capaz de carregar aquilo. Portanto, a mulher é mais forte do que o homem. Então, ou seja, que o contexto muitas vezes marca toda a diferença. É exatamente isso, mas então, eu acho...
isso tem, o número 9, Sim. também nós podemos entender que é uma construção social. Porque, É exatamente isso. É uma construção social, é uma questão biológica, porque nós sabemos também que muitas mulheres, quando carregam coisas de peso ou trabalhos pesados, né, duros, ficam com problemas, muitas não ficam férteis, né, ou criam infecções, coisas desse gênero. Portanto, eu ainda não sei, eu gostaria que a professora esclarecesse um pouco melhor. Exatamente. Então, quer relativamente à 9, quer relativamente à 10, estas duas últimas afirmações, o que acontece é que elas contêm exatamente diferenças que são biológicas, essa questão hormonal, do ponto 9, a questão que são naturalmente predispostos para comportamentos violentos, existem diferenças biológicas que podem condicionar essa maior violência do homem, é verdade, mas depois há diferenças também que são construídas, como dizia a Marisa muito bem, ou seja, os homens, porque se convencionou de alguma maneira que eles são mais o homem ele tem que se impor. Portanto, isto passou muito em termos de construção, digamos assim, que é feita à volta do homem. Agora, nós sabemos que depois existem aí as condicionantes do contexto, precisamente. Por um lado, a forma como homens e mulheres são educados e do próprio contexto, porque há situações em que as mulheres também crescem a serem educadas a ser muito agressivas, não é? Porque elas têm que lutar pelas coisas delas, pela vida delas e têm que se impor. Não sei se me consegui fazer entender nesta explicação do ponto 9. Portanto, há diferenças que são biológicas e depois há diferenças que são realmente de construção. É por isso que tanto uma afirmação como outra afirmação, no fundo, contém diferenças biológicas e contém diferenças de género. A mesma coisa relativamente ao ponto 10. Dos dois, porque o ponto 10 é a mesma coisa. Nós sabemos que a biologia da mulher, infelizmente, predispõe-nos mais para nós termos doenças e para se ficarmos infectadas, enfim, tem a ver com a nossa biologia e isso nós não podemos mudar. Mas depois há também as questões da construção, nomeadamente da sexualidade masculina, que ao desculpar, por exemplo, comportamentos irresponsáveis como a não utilização de preservativo, vai agravar aquilo que é a nossa condição biologicamente que nos predispõe mais para as infecções. Consegui? Foi claro? Foi? Eu acho que a professora... Diga. Eu acho que é isso mesmo, quer dizer, a constituição da mulher é mais vulnerável. Exatamente. Aqui, né? Porque, nós somos mais expostas biologicamente, digamos assim, somos mais vulneráveis, digamos, não é? Exatamente. Exatamente. Mas depois é agravada, essa vulnerabilidade é agravada pelas questões de construção social, uma vez mais, se a mulher tem menos... voltamos à questão do relacionamento entre parceiros, digamos assim. Se existe uma diferença no relacionamento entre os parceiros, em que a mulher tem menos, o estatuto da mulher permite-lhe negociar menos, ela fica ainda mais exposta. Certo, yeah. Então, para resumir, vocês estão a ver o slide, as questões de género, que identifica características socialmente construídas, definem formas masculinas e femininas, os comportamentos, os contextos culturais, em contextos culturais e sociais específicos, como fomos falando, a questão da socialização do papel de género, que também determina quer os papéis, quer os comportamentos sexuais de homens e mulheres, e estes comportamentos sexuais de homens e mulheres pode ter eventualmente implicações em termos de resultados de saúde diferentes para homens e para mulheres, nomeadamente as ISTs, nós temos uma vulnerabilidade maior. Estes comportamentos menos responsáveis têm eventualmente problemas acrescidos para nós, mulheres. Nós temos ainda a questão da resistência feminina, a agressão masculina, o antagonismo no ato sexual, que é visto como uma norma em muitos contextos e não deverá ser.
são os aspectos que nós temos para trabalhar, digamos assim, nas nossas campanhas de sensibilização, em termos de educação e formação. O conceito de género, que é específico segundo contextos, não é? Que variam segundo os grupos étnicos, como vimos, as questões religiosas, as questões culturais. Portanto, é necessário ter esta atenção a esta diversidade das questões geográficas, como dizia São Tomé. E também outra questão importante é que estas relações de género têm mudado ao longo do tempo. Elas dependem de fatores que vão mudando e, portanto, é possível nós mudarmos, leva tempo, é preciso termos essa consciência de que não mudamos drasticamente posições culturais de um momento para o outro, mas é possível mudar, não é imutável e, portanto, cabe-nos a nós, se somos formadores, se somos mães e pais que educamos crianças, se somos profissionais de saúde que contactamos com pessoas em diferentes contextos sociais e culturais, se somos políticos e decisores de política de saúde, nomeadamente, podemos mudar a forma como os serviços estão organizados. Portanto, nós temos maneiras de mudar. Leva tempo, não é drástico de um momento para o outro, mas é possível a mudança. Está bem? As questões de sexualidade, que também são condicionadas culturalmente, não mudam de um momento para o outro, mas têm mudado ao longo do tempo e podem mudar. Portanto, há este fator de esperança, digamos assim. Nós tínhamos a seguir a relação entre género e saúde. Nós estamos a terminar as 2 horas previstas para esta sessão de saúde sexual e reprodutiva. Como nós percebemos, era também uma oportunidade para nós testarmos, para vermos como é que funciona. Com a Guiné e com São Tomé, em termos de som, funcionou muito bem. A nossa recepção do som. A minha, eu acho que todos vocês ouviram, o Maputo também ouvia o que todos nós estávamos a dizer, certo? Maputo conseguiu ouvir. Maputo conseguia nos ouvir, nós é que não conseguíamos ouvir Maputo, certo? Digam que sim. Nós não conseguimos ouvir. Não é? Portanto, há aqui, isto dificultou aqui a nossa interação, mas com Guiné e com São Tomé pelo menos correu muito bem esta interação, apesar de haver estas diferenças, estas pequenas diferenças depois quando falamos. Não sei se vocês têm alguma questão ainda a colocar, querem debater mais alguma questão? Maputo queria, mas nós não conseguimos perceber. Estamos com uma dificuldade. Diga? Nós vamos tentar perceber se há alguma possibilidade na próxima sessão estes problemas técnicos com Maputo ficarem resolvidos. Não temos certeza. Nós temos aqui o técnico da reitoria que não consegue dizer-nos se vai ser possível ou não. Mas vamos tentar que na próxima sessão, de dia 24, seja melhor com Maputo. São Tomé e Guiné, nós esperamos manter a qualidade, a elevada qualidade desta sessão, porque realmente resultou bastante bem aqui em termos da nossa interação. Não sei se tem alguma questão mais, Guiné, São Tomé? Não, obrigada. Não, obrigada. Não? Está tudo bem? Eu só queria saber se tem mais algum. Eu só queria saber se entrou mais algum elemento para a sessão. É que nós temos a imagem congelada, já não estamos a acompanhar. Já não conseguem congelar-nos no ciberespaço. Nós ficamos congelados. Não, mas não temos mais nenhum elemento. Portanto, mantivemos-nos até ao final da sessão. Guiné, São Tomé, Maputo e Portugal. Eu proponho que vocês leiam este material que falta
e nós, nas próximas 2 horas, em Lisboa, presencialmente, de uma maneira muito mais favorável à comunicação, nós vamos tentar falar das questões da avaliação, que já estão, vocês foram ao site, está lá já a forma de avaliação, portanto vai ser um trabalho de grupo, relembro, mas nós podemos